Ao iniciar seu discurso na tribuna do plenário, o senador Stevenson Valentim comentou o discurso do senador Cajuru, que o antecedera, e que mencionara a covardia de alguns parlamentares. Stevenson Valentim apontou que a covardia mencionada é uma realidade. Ele disse: é a falta de coragem que essa casa não tem para impeachment ministro. É a mesma falta de coragem que o Senado não tem de cumprir sua obrigação legislativa, sua obrigação constitucional. Então fica registrado que falta coragem mesmo. O senador Eduardo Girão, que presidia a sessão, afirmou: eu referendo essa sua colocação com relação à ousadia que precisamos ter nesta casa para barrar certos abusos, especialmente vindos da Suprema Corte do Brasil. O senador Magno Malta, então, pediu a palavra para protestar contra a censura que já se normalizou no Brasil. Magno Malta se solidarizou com o jornalista Pavinato, que se demitiu após ter sido pressionado a se desculpar com um desembargador. Magno Malta repudiou a conduta da emissora e lembrou que quando a emissora sofreu censura, ele protestou. Ele disse: eu me levantei e vou me levantar sempre em defesa do jornalismo e do jornalista, da liberdade de expressão. O senador Eduardo Girão, então, referendou as palavras de Magno Malta e disse: nós aqui nos levantamos muitas vezes, junto com outros colegas, para defender a imprensa brasileira e sermos contra a censura, que tem tomado conta do país nesse momento, infelizmente. Quem é conservador, quem é de direita, está sofrendo uma perseguição implacável. O senador manifestou sua surpresa com a atitude de um veículo que ele considera conservador, dizendo: foi uma surpresa muito grande ver um jornalista jovem, brilhante, corajoso, ousado, ter sido demitido por sua opinião. Ter que se retratar de algo que são princípios e valores dele, que ele prega há muito tempo e que ele citou o fato. Girão acrescentou: espero que isso seja um fato isolado, que tenha o bom senso, porque fica uma marca muito ruim, não apenas para a emissora, mas para todo o país. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 25 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muitíssimo obrigado, senador Cajuru. Forte pronunciamento. Imediatamente eu já passo a palavra para o senador Stevenson, que está do outro lado da tribuna e que vai fazer o uso da palavra. Da direita para o senhor, mas da esquerda para ele. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cidadão brasileiro que me assiste e me ouve. Antes de começar a minha fala, meu pronunciamento, eu queria apartear o senador Cajuru sobre a falta de coragem em alguns assuntos que alguns políticos têm, ou por receber, como foi dito pelo senador propina, algum tipo de presente de bancários. É a falta de coragem também, senador Eduardo Girão, que essa casa não tem para impeachmentar um ministro. É a mesma falta de coragem que o Senado não tem de cumprir a sua obrigação legislativa, a sua obrigação constitucional. Então fica registrado, senador Cajuru, que falta coragem mesmo. Então, iniciando aqui... Senador Stevenson, eu vou repor seu tempo, porque o senhor vai entrar agora na pauta, e eu referendo essa sua colocação com relação a ousadia que precisamos ter aqui nessa casa para barrar certos abusos, mas especialmente vindo da Suprema Corte do Brasil. Mas o senador Magno Malta ali pede a palavra pela ordem e eu rapidamente, se o senhor permitir, eu agradeço. Uma palavra de especial hoje lá de terno. Por isso que eu botei o paletó. Senador Girão, senador Stevenson querido, senador Cajuru, é exatamente para ser solidário ao jornalista Pavinato, que foi demitido da Jovem Pan, porque foi instado a pedir desculpas no ar a um desembargador que soltou um pedaço com o argumento do advogado de que a menina de 13 anos já era. O estatuto, as leis no Brasil diz que até 18 é uma criança. E não importa se foi... Importa é que é de vulnerável. E o Pavinato, além de ser um sujeito cristão conservador, defensor da família e das crianças, tem um conhecimento profundíssimo jurídico e isso pode causar muita inveja. Vai aqui o meu repúdio. Assim quando censuraram a Jovem Pan, eu me levantei e vou me levantar sempre em defesa do jornalismo e do jornalista, da liberdade de expressão. Mas o Pavinato tem sido um arauto. E aqui, Pavinato, você tem a minha solidariedade, dos meus companheiros, a solidariedade do senador Girão e tantos outros que querem viver num país onde você tem liberdade. Já existem leis nesse país onde, se você se sente ofendido por alguém, você corre lá. Vai lá e pede, vai lá e entra, representa. Agora, tirar o trabalho, e ele disse: a minha honra é muito maior do que um salário ou de quem está numa televisão. Parabéns, continue contando com o meu apoio. Obrigado, meu querido senador Stevenson. Eu queria, senador Stevenson, se o senhor me permite, referendar integralmente as palavras do senador Magno Malta. O Brasil amanheceu hoje surpreendido com essa notícia de um veículo independente, né, que é admirado pelo povo brasileiro, com décadas de trabalho pela liberdade de expressão, que nós aqui nos levantamos muitas vezes junto com outros colegas para defender a imprensa brasileira, né, e sermos contra a censura que tem tomado conta do país nesse momento, infelizmente. Quem é conservador, quem é de direita, está sofrendo uma perseguição implacável. E foi uma surpresa muito grande ver um jornalista jovem, brilhante, corajoso, ousado, ter sido demitido por sua opinião. Ter que se retratar de algo
que são princípios e valores dele, que ele prega há muito tempo e que ele citou o fato. Então isso é muito preocupante, né? Porque é um dos poucos redutos que hoje vinha colocando a verdade, vinha tendo realmente um papel sem censura prévia, que é a Jovem Pan, e que eu espero que isso seja um fato isolado, que tenha o bom senso, porque fica uma marca muito ruim, não apenas para a emissora, mas para todo o país. Minha solidariedade ao jornalista Tiago Pavinato. Senador Estívson Valentim, o senhor tem a palavra por 10 minutos. Obrigado, senador. Vim falar hoje, eu ocupei essa tribuna, porque existe pelo menos 2 projetos de leis aqui hoje no plenário e um de minha autoria, que eu preciso citá-los, porque há atos criminosos, senador Eduardo Girão, que ocupa a presidência, que devem servir de alertas para o aperfeiçoamento do aparato legal. Eu vou explicar citando apenas 2 casos aqui, de vários. Em 2018, 2 sujeitos em uma moto estavam em Belém do Pará para assaltar uma farmácia. No local, a dupla estacionou o veículo, mas o agente de trânsito Hilário Colino Bermejo Neto, de 53 anos, suspeitou das atitudes daqueles 2 elementos. Ao ver que existia um papel cobrindo a placa da moto, esse agente de trânsito se aproximou da moto e o removeu. Os 2 elementos saíram da farmácia, retornaram um tempo depois, tendo o carona dessa moto, efetuado 5 disparos pelas costas desse agente de trânsito, que veio a falecer. Em dia 24 de junho deste ano, o agente de trânsito Irali de Oliveira, de 40 anos, foi à capital do Maranhão, São Luís, após fazer a remoção de um veículo que estava estacionado em local proibido. O suspeito do homicídio é o dono do veículo removido, que não concordou com a autuação e a remoção e teria executado esse agente. Logo depois de uma grande discussão. Ele fugiu do local depois do crime, mas foi localizado pela polícia e preso em flagrante. Segundo o levantamento feito pela Associação Nacional dos Agentes de Trânsito no Brasil, contendo ocorrências tratando de agentes de trânsito que foram agredidos ou perderam a vida enquanto estavam nas ruas buscando dar segurança e fazer cumprir a legislação, temos um número que chama atenção, que por região eu posso citar 52 casos ou de morte, ou de lesão corporal, ou de agressão. No Nordeste, 52 casos. 49 no Sul, 41 no Sudeste, 31 no Norte, 28 no Centro-Oeste. Isso só até 2019, os dados não foram atualizados até agora, até esse ano. Quando eu era policial militar da ativa, eu senti na pele o que era isso, quando eu comandei as operações Lei Seca, o que eu passei durante esse comando. Além da coação, além das agressões verbais, agressão física, das ameaças, das perseguições, das punições que eu levei da própria instituição por agir de forma imparcial, não ser corporativista, a violência, ela atua em todas as áreas para quem quer fazer a coisa certa nesse país. Por isso, eu acho importante que hoje nós vamos aprovar o projeto que prevê o adicional de periculosidade para os agentes de trânsito, PLC 180 de 2017. O texto altera a CLT para acrescentar no rol de atividades perigosas a exposição permanente do trabalhador a colisões, atropelamentos, outras espécies de acidentes, com menção específica às autoridades de trânsito. Além de tudo que eu citei, ainda corre esse tipo de risco físico dentro da atuação de sua função. Então, isso é o mínimo que a gente tem que fazer por esses agentes. Dar a eles o que é de direito, esse adicional de periculosidade.